Então vamos lá. Nós ouvimos sempre: conhecereis a verdade vos libertará. Mas Meli, parece que eu leio a minha Bíblia e eu não estou sendo liberto. Eu até entreguei minha vida para Jesus, eu leio a palavra de Deus todos os dias, mas eu tenho a sensação que eu não estou sendo liberto. Veja o que Jesus diz novamente. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual é o primeiro passo para eu receber esse nível de revelação? É nisso que nós erramos, é nisso que nós perdemos da palavra. Nós não meditamos, a primeira coisa, nós não lemos com atenção o que está sendo falado. Nós estamos acostumados a receber tanto conhecimento por receber, e o conhecimento que nós estamos falando aqui não é o excesso de conhecimento, o excesso de letra. É um conhecimento que toca você e transforma você. É aquele conhecimento que você está realmente disposto a colocar em prática. Vou te dar um exemplo. Eu estou falando de um conhecimento, sabe quando vem quem trabalha num laboratório e aí ele recebe a folha de procedimento para fazer uma análise de qualquer coisa naquele laboratório. Ele vai ter que seguir todos aqueles passos. Ele não vai poder passar. É como uma receita de bolo. Você não pode acrescentar ingredientes nem tirar ingredientes, porque a proporção daquela receita ou a forma de proceder naquele laboratório é o que traz o resultado excelente, é o que traz a resposta exata. É exatamente isso. Nós lemos a palavra de Deus e eu me incluo nesse montante de pessoas. Muitas vezes lemos a palavra de Deus sem deixar que pequenos trechos tragam a verdadeira revelação. E aí o que diz? Permaneçam firmes, porque o próprio Jesus, o que sai da boca de Jesus, preste atenção, quando você lê os evangelhos, quando Jesus fala firme, permaneça firme, ele não está querendo falar nem um pouco a menos, nem um pouco a mais. Ele está querendo dizer exatamente isso. Jesus não tem uma palavra medíocre. A palavra dele não é leviana, não é leve. Quando ele fala algo, ele quer dizer exatamente aquilo. Então nós entendemos, se Jesus disse que o tipo de permanência que eu tenho que ter com a palavra dele é uma permanência firme, quer dizer que existem coisas que podem acontecer na minha trajetória de compreensão da palavra, de leitura da palavra, que vão me balançar. Ao praticar a palavra, tem coisas que vão tentar me impedir praticar o que Jesus me disse, os passos que ele deu. Então eu vou ter que ter uma firmeza, vai exigir de mim uma certa resistência. Aí Jesus dá a outra parte desta revelação. Qual é? Eu sei que você é verdadeiramente o meu discípulo quando, ao passar dos dias, depois de ter me encontrado, depois de começar a me seguir, você aceitou sua salvação com a sua boca. Você me confessou como o Senhor da sua vida. Veja, isso é um princípio que eu estou passando para você. Você me aceitou como o Senhor da sua vida. Você começou a meditar na minha palavra. Eu estou te chamando para praticar a minha palavra. E agora o Senhor do céu, ele vê se eu sou discípula dele, ao ele ver que eu permaneço firme na palavra que eu tenho ouvido, meditado e lido. Então ele sabe que verdadeiramente eu sou discípula dele ao praticar a palavra firmemente, ao permanecer. A palavra permanecer também fala para nós
sobre algo importante: o tempo. Nós estamos numa era imediatista que tempo é dinheiro. O tempo é criatividade, eu não posso perder tempo. Sobre produzir, sobre prioridade, sobre administrar bem o tempo. A gestão do tempo, ela é bíblica. O próprio Deus disse que nós devemos remir o tempo, dirigir, gerir o tempo. Mas não para as coisas terrenas, para as coisas espirituais. E permanecer na palavra está incluso nisso. Porque Jesus disse: permaneçam na minha palavra. Quem é a palavra? Ele próprio. Ao obedecer os mandamentos do Senhor, eu estou permanecendo nos passos dele. Então, observe a minha palavra, fique firme nela e eu saberei que verdadeiramente você é meu discípulo. Ao saber, a grande revelação da liberdade em Cristo está aí. Ao saber que você é meu discípulo, eu vou te dar um tipo de conhecimento por intermédio do Espírito Santo, é que esse conhecimento vem. Vocês vão conhecer a verdade em outro nível e conhecereis a verdade. E a verdade vai trazer para você liberdade em todas as áreas. Liberdade do quê? Do cativeiro, da treva que eu me encontro, de qualquer cativeiro, que qualquer área da minha vida se encontre. Os estudiosos da mente, eles gostam de usar um círculo, eles fatiam em várias fatias aquele círculo, chamam ele de a roda da vida. Eu gosto de analisar, dar pontuações para minha vida por meio deste círculo, onde tem várias áreas da vida, que você pode pontuar se elas estão tendo atenção ou se elas estão bem ou não. A nossa vida tem muitas áreas e eu quero te despertar para isso. Se você for discípulo de Jesus, permanecer firme na palavra, ele quer trazer um nível de revelação para você que vai te trazer liberdade em cada área do círculo da vida, em cada área da sua existência. E na verdade a nossa vida não é um círculo, porque círculo fala de você não sair do mesmo lugar. A nossa vida, ela, embora não seja linear no que diz respeito às circunstâncias que acontecem nela, a nossa vida é cheia de altos e baixos. A nossa vida, ela é eterna, ela é linear nesse aspecto. Ela caminha para uma eternidade sem fim. Porque ao nos criar corpo, alma e espírito, Deus nos fez com dois aspectos que são eternos. O corpo volta ao pó, mas a minha alma e o meu espírito tocam na eternidade. E eu preciso desta libertação das áreas, de todas as áreas que envolvem a minha vida, para que eu viva de hoje até a minha eternidade uma plenitude de vida. E Deus quer trazer liberdade para você por meio do conhecimento da palavra dele. E isso só vai acontecer. É por esse motivo que muitas pessoas, isso só vai acontecer se você permanecer firme. E é por esse motivo que muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus não vivem essa liberdade. Qual é o motivo então? Não praticam aquilo que conhecem. Para Deus, para o Espírito discernir que eu sou uma verdadeira discípula de Cristo, eu preciso andar na verdade que eu tenho conhecido. Eu preciso permanecer nos passos dele. A Bíblia vai falar: aquele que mente, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Olha a mudança de mente. Olha o conhecimento. Aquele que tinha raiva, não tenha mais raiva. Você vai trocar raiva pelo amor. Ao andar nessa troca de valores morais, nessa troca de manifestação, de expressão do meu sentimento, eu vou receber um outro nível de revelação.
E isso envolve o meu comprometimento com a verdade. Então, a letra por si só, ela não tem poder. O conhecimento, eu saber todas as histórias da Bíblia me libertam? Não. Você pode até adquirir certa sabedoria para passar para frente, mas para transformar o seu interior, você precisa praticar e permanecer praticando. Essa é a grande chave dessa aula. Permanecer praticando me torna verdadeiramente discípula de Cristo, discípulo de Cristo. E ao ser discípulo de Cristo, ele vai me dar de presente algo que só os discípulos receberam: revelação. Como Jesus não está presente em carne hoje, ele deixou um outro mestre para nos ensinar. Eu vou ler lá em 1 João 2. 1 João 2, 26 e 27. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Veja, estamos falando de conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, a unção se refere à pessoa do Espírito Santo. Permanece em vocês. Veja, ele está usando a mesma palavra, permanecer. Permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Veja, o mesmo João, ao escrever uma carta posteriormente, está lembrando aquele povo: ei, aquele conhecimento que liberta vem por meio de uma unção. O Espírito Santo permanece em vocês se vocês permanecerem nele como ele os ensinou. O que eu peço para você? Tenha um pouco de paciência no processo de conhecimento. A eternidade de Deus, ela literalmente, o nome diz eternidade. Você tem toda uma vida para aprender a andar com Jesus e a andar como Jesus andou nessa terra. E até o final, até o término desse curso, você vai estar recebendo da palavra de Deus um conhecimento que vai te libertar em muitas áreas. Então diga não à ignorância. E ao dizer não à ignorância espiritual, a Bíblia diz, dando testemunho a respeito dela própria, lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada do nosso espírito. Ela é é a luz que você precisava no ambiente para você enxergar perfeitamente todas as coisas. Então eu te chamo para uma leitura diferenciada da palavra hoje. Eu vou ler com a intenção de compreender e com a intenção de praticar o que eu estou lendo. E como eu faço isso? O princípio é o arrependimento, como já falamos. A palavra arrependimento significa, mudança de parecer e de proceder. O quê? Mudança na forma como eu penso e mudança na forma como eu ajo. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até o trono do meu Pai. Ninguém vai chegar até onde o meu Pai mora, até o céu, se não for por intermédio de mim. Eu sou a verdade. A verdade escrita é letra. A verdade revelada é o próprio Cristo. Eu me empolgo com essa realidade. Você pode dar aleluia, glória a Deus, aí aonde você está? A Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2.
Preste bem atenção. Porque Jesus disse, permaneçam firmes. Olha o que Paulo disse ao povo de Roma, falando a respeito do conhecimento da verdade. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, arrependam-se, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com a maneira das pessoas procederem que você vê a maioria ao seu redor. Seja renovado, transformado na sua mente pela palavra de Deus, para você ter uma experiência agradável, boa e perfeita com a vontade de Deus para a sua vida. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.